Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. No ar, mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre prevenção odontológica, vamos falar sobre a clínica Tangari Odontologia. Quem veio conversar com a gente é Graziela Tangari Meira, que é cirurgiã dentista, e também o Marcos Vinícius Campos Farnese, que é gestor administrativo da Tangari Odontologia. Eu agradeço a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Graziela, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Marconi. Muito obrigada. Sempre bom conversar sobre prestar um serviço sobre saúde, né? Sim. Marcos, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Marconi. Olha, eu gostaria que você contasse pra gente a história, pelo menos resumisse aqui, eu acho que a história deve ser longa, né? Sim. Mas da Tangari Odontologia, como é que foi esse sonho, como é que foi criar a clínica, como é que você sintetiza isso pra gente? Esse sonho, né, é um projeto, né, ele não era só meu, né, esse foi idealizado há uns 7 anos atrás, entre mim e minha irmã, né, Letícia e a minha mãe. Né, a gente queria montar uma clínica, né, porque minha mãe também é dentista, só explicando, né, porque que ela tinha essa vontade também. A gente queria montar uma clínica, né, onde a gente pudesse colocar nessa clínica todas as especialidades odontológicas e pudesse oferecer para o paciente um lugar, né, aconchegante, que ele chegasse e se sentisse em casa, né, e que ele começasse um tratamento ali e conseguisse finalizar no mesmo lugar. Né? Porque às vezes um consultório odontológico a gente não consegue, às vezes tem que, né, encaminhar o paciente para outro lugar, para estar fazendo algum outro tipo de serviço que às vezes a gente não faria. E numa clínica a gente queria fazer compor ela com especialidades em todas as áreas para poder oferecer para o paciente. Que ótimo. E como é que é essa relação familiar? A carreira da família na área odontológica foi decisiva para você decidir? Foi porque, né, o nome mesmo, Tangari Odontologia, foi uma homenagem que a gente fez, né, ao meu avô, Oliveira Tangari, que ele também era dentista, né, ele foi diretor da FAFEOD, né, na época a faculdade só tinha odontologia, diretor e professor, né, e minha mãe também seguiu a mesma carreira dele, né, também é dentista, fora outros parentes, né, da família também. E isso me incentivou a seguir a odontologia, né? Vendo o tanto que minha mãe amava a odontologia, né? E ama até hoje. Quem mais te incentivou para você decidir a seguir a carreira odontológica? De onde veio a principal inspiração? Do seu avô ou da sua mãe? Da minha mãe. E a especialidade? A especialidade, né? Eu sou especialista em endodontia, quem não sabe é o tratamento de canal, né? E ortodontia, que é o uso do aparelho, né, ortodôntico. A especialidade é porque quando a gente está na faculdade, a gente passa por diversas áreas, né? A gente passa por todas as especialidades odontológicas. E durante a faculdade você consegue começar a perceber o que você tem mais aptidão, o que você gosta mais. Por exemplo, eu sabia que com cirurgia eu não ia mexer, não gostava, né? Não me sentia bem em extrair um dente, não era uma coisa que me fazia bem. E eu comecei a perceber que a endodontia, né, eu gostava muito da anatomia dentária, ela te proporciona isso, né, você estudar o dente em toda a sua complexidade, e a ortodontia pelo fato de você ver a satisfação do paciente, quando você consegue, né, mexer ali naquele problema que ele tem, né, que às vezes a maioria das vezes afeta a autoestima dele, né, que a gente sabe que existe maloclusões severas, né, pessoa com os dentes muito fora do lugar, e você conseguir fazer aquela movimentação e você vê no final o paciente até agradecido, né? Isso me motivou bastante. Me parece, aí é leigo, é só o achismo, né? Me parece que há um esforço físico muito grande na parte de canal para o dentista, né?
quando ele está trabalhando, usando, existe um sim. esforço físico, é isso mesmo? Como é que se prepara para lidar com essa situação? Assim, a endodontia, né, o tratamento de canal, ele tem duas fases. Quando eu estava na faculdade, eu aprendi a fazer o canal manual. A gente ia com a mão mesmo, né? Aquelas limas, né? E ficava ali tempos, às vezes um canal, a gente ficava 1, 2, 3, 4, 5 sessões para fazer um canal, né? Porque era muito difícil mesmo você descer, né? E indo com a lima, abrindo caminho ali para chegar. A tecnologia veio ajudar um pouco nisso mês. também, Marconi. E aí eu peguei essa versão, a manual, né? Você começa a ter até uma dorzinha aqui, eu tinha, de ficar assim. E depois já veio a endodontia, que é hoje, né? Que ela é mecanizada. Que assim, para mim, eu acho que na área de odontologia é uma das tecnologias que veio mais para, assim, tanto para ajudar o dentista como o paciente. Porque hoje você consegue fazer um canal, às vezes, numa sessão. Né? Ótimo, Tem pessoas que chegam lá, eu vou ficar aqui quanto tempo? Aí eu falo, não, às vezes 1, 2 sessões, a maioria em uma, resolve seu problema. Lógico que tem casos que vai passar de 1, 2, até 3, pode, mas é outro... Dependendo da complexidade, do dente, né? Mas assim, hoje você consegue resolver o canal numa sessão, então acho que isso está tirando aquele medo que as pessoas têm de canal, né? E o esforço físico do e a gente ajudou demais, porque né, você não, como é mecanizado, você não precisa ficar ali assim com o dedo, né? Então o aparelho mesmo que faz a limpeza do canal todo. E é mais eficiente. Que bom. Marcos, você é administrador, né? O gestor da clínica. Não é dentista. Não sou dentista. Como é que é isso, né? Um administrador assumir a gestão de uma clínica odontológica. Qual é o preparo? O que você teve que aprender a mais para poder lidar com isso? Na realidade, a Graziela é minha esposa, e eu também sou filho de dentista, apesar de há então, já conhece anos o meio, meu pai ter falecido, eu era bem adolescente na época, e acabou que eu tive que ajudar. Então você já conhecia bem o funcionamento de uma... Não, praticamente nada. E aí? Aí foi a necessidade de ajudá-la na parte administrativa. Porque o dentista, ele forma dentista. E quando você deixa de ser o profissional liberal para ser empresário, as coisas mudam muito, né? Então, assim, ela precisou e acabou que deu certo. Eu fui para auxiliar por um tempo e fiquei. Então, assim, é muito complexo a administração de uma clínica odontológica para você andar 100% legal, correto com todas as coisas. É uma área muito fiscalizada, porque se trata de saúde, né? Apesar das pessoas não levarem tão a sério a saúde bucal, mas é uma parte do corpo e muito importante, por sinal. Então, tem muita coisa que a gente tem que olhar dentro de uma clínica que às vezes o dentista não dá conta. A gente brinca aqui nos bastidores, conversando sobre diversas, né, eu vou usar o termo aqui de odontologia, mas a gente nunca usou esse termo, não. Se você quer montar uma clínica odontológica, a primeira coisa que você precisa no Brasil, um advogado, um contador e um administrador. Depois o dentista. É assim que funciona mesmo, no Brasil, né? Pela burocracia. A gente forma muito cru, né? Porque durante a faculdade a gente não tem nenhuma área disso. Sobre gestão de clínica. Não é clínica, consultório. Um consultório com uma cadeira já é uma empresa. Né? Então o dentista, ele forma, ele não sabe, ele precifica da cabeça dele, né? Ele acha que né, vai cobrar uma coisa. Então, assim, por trás daquilo ali você tem que estudar muito, né? Gestão, você tem que aprender essa parte também. E às vezes o dentista fica sobrecarregado, né? Porque ele tem que atender, ele tem que resolver problema com o paciente, com o laboratório, com isso, e ainda ter a parte da gestão. Então, foi por isso que o Marcos entrou, entendeu? Porque eu estava ficando muito sobrecarregado. Bom, a gente está falando de uma empresa, né? E o que oferece? Como é que é o corpo, né? Como é que a gente diz? Seria um corpo clínico, né?
Como é que é composto? O que oferece? Quais especialidades que a clínica oferece? Hoje eu costumo brincar, Marconi, que dentista ficou parecido mecânico. O que faz tudo não faz nada. Porque a pessoa tem que se especializar. Então, a gente faz questão de todos os dentistas da clínica serem especialistas em determinada área. Então, assim, aí a parte técnica, o Graziela consegue explicar melhor do que eu. Que a gente tem o Dr. Cirlan, né, Graziela? Lá é composto por especialistas, né? Aí tem um especialista em implantodontia, a parte cirúrgica toda, que é o Dr. Cirlan Fernandes. Aí tem a especialista, a doutora Valéria, que é em ortodontia também, em clínico geral, atendimento infantil. Nós temos a doutora Agnes, que trabalha com a parte de prótese, né? Prótese seria o quê? A gente fala prótese, às vezes fica meio no ar. Dentaduras, rote, próteses removíveis, coroas, né? A pessoa quebra um dente, às vezes a quebra é muito extensa, já tem que partir para uma coroa, precisa de um laboratório, ela fica responsável por essa área, né? Nós temos o atendimento infantil hoje, né, com a doutora Bárbara. Então, o corpo clínico ele é composto por especialistas, entendeu? Que ótimo, né? A clínica funciona onde? Então, a clínica é ali na Praça Dom Joaquim, 112, ao lado ali da Igreja do Rosário, do Teatro Santa Isabel, ali no centro. Né? Que ótimo. Olha, bom, estou cheio de dúvida aqui, nós vamos conversando aqui durante esse bate-papo, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente está falando sobre prevenção odontológica, falando sobre a clínica Tângari Odontologia. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.